és a fonte da vida que eu quero viver. És a luz do meu caminho e eu quero seguir. És o meu Salvador. Graças hoje eu te darei, por me fazeres compreenderes que está presente e vivo neste pão que eu recebi, pois com ele aos meus irmãos poderei melhor servir. Graças hoje te darei, por me fazeres compreenderes que está presente e vivo neste pão que eu recebi, pois com ele aos meus irmãos poderei melhor servir. Sem teu amor que é luz, eu não posso ver. Sem tua mão amiga, eu posso seguir. Sem tua graça que salva, não posso alcançar teu reino de amor. Porque sei que minha vida é o dom do seu amor e que devo fazer sempre a tua vontade. Mas sem teu perdão eu não posso ver tua face, Senhor. Graças hoje te darei, por me fazeres compreenderes que está presente e vivo neste pão que eu recebi, pois com ele aos meus irmãos poderei melhor servir. Graças hoje te darei, por me fazeres compreenderes que está presente e vivo neste pão que eu recebi, pois com ele aos meus irmãos poderei melhor servir. Os nossos agradecimentos ao seu José, que sempre está aqui conosco todos os sábados, com muito carinho, trazendo essa música que nos tranquiliza e nos faz nos aproximarmos mais dos nossos anjos guardiães, os nossos protetores, o mentor do nosso lar. E hoje, nesse dia 6 de janeiro, o primeiro sábado do ano, a gente com muita alegria recebe vocês aqui, né? Que vieram em busca do crescimento, do aprendizado. E com certeza os nossos amigos espirituais estão felizes, né? Por aqui estarmos em busca do crescimento, da nossa melhoria. O lema da Escola de Paz é educar-se para educar, né? E as nossas palestras são sempre baseadas no tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso. Então, essa nossa atividade não é só para aqueles que são pais, mas aqueles que também têm interesse em conhecer um pouco mais da doutrina espírita e que nós acreditamos que isso faz com que essa autoeducação nós possamos nos melhorarmos e construirmos um mundo melhor. E com certeza esse aprendizado nós possamos, né, colocar em prática sempre no nosso dia a dia. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se bem-vindos, abraçados pela nossa equipe. E aqueles que estão também costumeiramente conosco, sintam-se também abraçados. Durante a nossa atividade, nós temos a Andréia que está passando com uma prancheta. E aqueles que tiverem interesse em passar por uma entrevista, é só chamá-la que ela já anota o seu nome e assim ela já encaminha para o entrevistador, tá bom? Ela vem vindo aí. Para quem não conhece, vocês vão ficar conhecendo. Então, assim, nesse clima de muita paz e tranquilidade, nós vamos mais uma vez nos dando e pedindo aos amigos espirituais, o nosso protetor, o mentor do nosso lar, para que estejam conosco, nos auxiliando, abrindo as nossas mentes, para que possam estar essas mentes abertas e receptivas para mais um aprendizado. Que possamos envolver com muito carinho o nosso expositor dessa manhã, que ele possa ser inspirado pela espiritualidade, a tocar o coração de cada um que aqui está, atendendo às suas necessidades. Que com certeza, ao
término da nossa atividade, estarão melhores do que quando aqui chegou. Que essa paz que nos envolve agora, neste momento, possa estar conosco durante todo o dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O expositor desta manhã é o Leonardo Rolim. Ele é tarefeiro da nossa casa, ele é tarefeiro do DEC, que é o Departamento de Escolas e Cursos, e também faz parte da atividade da Escola de Paz no período da tarde. Então, com vocês o Leonardo. Muito bom dia a todos. Uma beleza de manhã. Está um pouco nublado, mas como eu costumo falar para mim mesmo, que Deus provê tudo aquilo que necessitamos. E também dias nublados, dias chuvosos, seja o clima que for, é necessário ao nosso planeta. Não é verdade? É isso, né? Então que o clima de fraternidade, de amor, possa estar conosco aqui nesta manhã. Para a reflexão de hoje, o nosso tema é o que Deus quer de mim. Então, assim, dá muito o que pensar, não é? Eu mesmo já me peguei refletindo muito a respeito. O que Deus quer de mim é tanta coisa, ou será que é uma coisa só? A princípio, a gente pode pensar, por conta das nossas atividades no mundo, né? Tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, a infância, aprendizados diversos, a vida profissional que nos leva por alguns caminhos, mas em essência, aquilo que precisamos aprender como espíritos imortais que somos. Muitas vezes em nossos caminhos a gente nem sabe disso, ou não se lembra, não é? Porque na reencarnação, como todos aqui, acredito já, entendemos esta realidade, Deus provê o breve esquecimento, que faz parte também para o nosso aprendizado e desenvolvimento. Porque se lembrássemos de tudo, seria muito mais difícil. Então eu fico refletindo o que Deus quer de mim e a gente pensa, eu comecei a refletir, poxa, mas Deus é o nosso Pai, não é o que costumamos dizer? Deus é o nosso Pai, o Pai que ama os filhos. E o que nós pais, o que o pai de cada um aqui queria para os filhos? O melhor desenvolvimento, não é? O que o pai deseja? Um pai amoroso, ele quer que seu filho cresça, floresça, aprenda aquilo que puder, possa desenvolver as suas habilidades, não é? Para tudo aquilo que o filho faz, a gente se alegra, né? Os pais não se alegravam conosco. Quem aqui não tem filho sabe que o seu pai se alegrava com o que você fazia, às vezes, né? Pequenininho, com o seu desenvolvimento. Te dava a mão quando precisava e colocava na vida e falava, vai, filho. Porque a gente tem que ter, inclusive, até aquele desprendimento. Chega um momento em que o filho precisa alçar os voos sozinhos. Então, o pai amoroso, ele quer isso de nós. Ele quer que a gente alce nossos voos também sozinhos. Mas tem um detalhe que é fundamental. E é o quê? A participação nossa, que Deus espera de nós, também não seria na criação, como co-criadores? Porque se somos criaturas inteligentes, há de ter um motivo para isso. A gente não desenvolve a medicina, desenvolve as engenharias, desenvolve curas através, né, das descobertas da penicilina, entre outras coisas, que são benefícios para a humanidade. Então a gente para pensar, parece que esse é o caminho. E aí, refletindo a respeito, também tem um detalhe.
A Madre Teresa de Calcutá nos disse certa vez, né? Mãos que ajudam valem mais do que lábios que oram. Aí até parece um pouco, a princípio eu fiquei refletindo na frase, né? Aí você pensa, nossa, mas então assim, não vale nada a oração? Né? Às vezes parece, é um pouco contundente a frase, né? Você fica, eu pelo menos fiquei mexido, ué. Então é melhor eu fazer mesmo do que ficar orando só? Não. É que a madre, o que eu consegui compreender na mensagem, ela está trazendo a gente na reflexão de que às vezes a gente fica muito mais tempo só orando e deixando de realmente agir para a promoção da vida comum, para o bem de todos, para estender a mão ao irmão que necessitado. Necessitado de muitas coisas. Muitas vezes até só de uma palavra amiga, uma palavra de amor, de carinho. Vejam só, porque é muito diferente, por exemplo, quando a gente dá né, cede uma esmola, né, um auxílio material para um coração que sofre, né, tipo, dando daquele jeito, toma aí, ó, uma ajuda aí, rapaz. E é diferente de quando você dá olhando nos olhos, fazendo aquela conexão de irmãos que somos, em essência, para Deus, todos somos irmãos, é que a gente se esquece. Ainda nosso ego, nossos egoísmos da vida acabam nos travando para isso. Falta aquela empatia. E a madre, por sua trajetória toda de vida, ela se doou completamente pelo outro que sofre. Então, quando a gente faz uma ação em que eu olho nos olhos e entrego com amor um sorriso, toma, irmão. Que Deus te abençoe. Sabe? Poucas palavras. Mas com vontade de que aquilo realmente toque o coração, não só o pão material, mas aquele afago, aquele carinho. Isso às vezes traz o quê? Reflexões para aquele coração também. Do que ele recebe, reflete, vibra na alma. E isso é muito importante. Então, a Madre nos faz o quê? Esse alerta. Gente, vamos também colocar as mãos em obra, mas é claro que não é para esquecer a oração. A oração sim para trazer aquele equilíbrio ao espírito, para nos fortalecer em vários momentos em que precisamos colocar as ideias em ordem, mas que também o coração possa pulsar com força e energia para a obra prática. Seja falando, atendendo um amigo, né? Ali para ouvir as dores, para poder só ser um ouvinte. Então, toda a atividade, não só de doação ou de tarefas diversas, toda a atividade no bem, com vontade de fazer o bem, de atender o irmão que precisa, é válida. Então, a frase da Madre Teresa não menospreza a nossa oração. Contudo, ela faz o alerta sobre o pouco movimento prático que temos feito. A gente precisa dar direção e foco aos nossos talentos. Que temos talentos, assim como na parábola, né? Eu não posso pegar meu talento, como Jesus fala, e enterrar lá e deixar parado. Não, a gente precisa pôr em prática. Tem talento da fala? Use de alguma forma para poder distribuir. Eu estou aqui tentando, é a minha primeira vez até, inclusive. A gente tem que distribuir esse amor, esses dons que cada um tem e dar direção e propósito. E é o quê? Para o bem comum. É isso que Deus quer. É o bem comum que faz o Pai Criador ficar feliz. Fomos criados à semelhança de Deus para sermos seus praticantes na cocriação, a fim de ajudar o cumprimento de suas leis imutáveis, e como Pai amoroso, Ele quer o melhor para todos nós e se alegra com o desenvolvimento e espera quando erramos. Nos ama incondicionalmente. Esse esperar quando a gente erra, quando a gente está esquecido
nosso propósito como filhos de Deus de evoluir, aprender, desenvolver a inteligência e também desenvolver o amor. Desenvolver o espírito. Então, quando a gente está aí perdido nos caminhos da vida, Deus tenha paciência. Porque o tempo não tem problema. Somos imortais. Não somos como Deus, eternos, que não tem começo e nem fim. Mas somos imortais. Uma vez criados, não morremos mais. Isso é importante, é fundamental para que a gente tenha essa consciência. Porque o seu planejamento de vida, o nosso planejamento de vida, não pode ser pautado apenas para uma encarnação. É difícil pensar às vezes assim, não é? É um exercício que a gente tem que fazer. Para se desenvolver assim, poxa, eu vou fazer um planejamento para 400 anos. Aí você fala, mas como? Você não lembra. Mas dá. Vejam na ciência. Um cientista trabalha e ele desenvolve um projeto. E começa a criar suas teorias, por exemplo, um físico, e fica 30, 40, 50 anos. Muitas vezes ele sabe, tem plena consciência de que é tão complexo, que ele não vai conseguir ver o trabalho terminado nesta existência. Mas ele está agindo ali, mesmo que inconsciente, como muitos são, né? Até ateus não acreditam em Deus, né? Não, acredita. Mas Deus não se importa com isso. Não precisa ele não acreditar. Deus continua lá. Então, ele acaba fazendo a obra para dar continuidade depois. E sabemos na história que o mesmo Espírito retorna. Esse mesmo Espírito que começou o trabalho aqui, depois passa 50, 100, 200 anos, ele volta e dá continuidade. Sabe aquela coisa quando você começa a fazer algo e você fala, nossa, parece que eu já fiz isso. Tipo, eu tenho um afinco, né? Começa a mexer e a coisa flui. Já não, acredito que todos aqui já viram algum vídeo de criancinhas, né? Os toquinhos lá. Mal alcança o piano e está lá tocando. Obras magníficas. Por quê? Reencarnação. Então ele vai continuar o trabalho que lá atrás, de repente, ele foi um Chopin, um Beethoven, um Liszt. Ele vai continuar o trabalho de divulgação musical. Assim o é para todas as atividades da vida. Devemos lembrar também que o trabalho em si é da lei da natureza, né? E está em O Livro dos Espíritos. Trabalho faz parte da lei, do nosso desenvolvimento. Ah, mas antes de falar do trabalho, eu queria lembrar aqui. Somos seres que conseguem viver sozinhos? O que vocês acham? Sozinho mesmo, ermitão, sabe? Isolado na montanha. Não dá. Por diversas vezes ao longo da história da humanidade, foram conhecidas pessoas que perdem a razão. Perdem o rumo da vida. Não consegue manter a mente controlada, focada ou trabalhando, vamos dizer assim, de forma adequada e que possa estar contribuindo para a comunidade se está isolado. É diferente de quando fala, não, certo monge, ele se isolou, faz a sua meditação por um período, mas ele nunca fica o tempo inteiro, a vida inteira. É diferente. Sempre volta e age na comunidade em que reside. Lembram-se, acredito que muitos aqui, ou todos, já tenham visto o filme Náufrago. Lembram do Náufrago? É um clássico, né? De como mostra como a gente endoida se ficar sozinho. Você perde a razão. Qual foi a estratégia dele? Até os psicólogos falam, a gente cria mesmo um amigo, dá um jeito, cria uma personalidade de um outro ser para comunicar. Então ele cria lá o Wilson, né, que é a bola famosa, né? Ele pinta lá um rostinho e aí, cara, começa a conversar com ele. É uma estratégia, é até muito bonito porque isso está postulado nos estudos de psicologia, que é uma estratégia da pessoa para não perder a razão, para não enlouquecer.
E o filme mostra de forma muito bonita, né, como ele mantém aquela relação com a sua bola, que é o Wilson com uma carinha pintada, para manter a sanidade. Então, vejam, é provado, gente, cientificamente que a gente não consegue viver solo. Precisamos uns dos outros na interação. É da lei do Criador. E foi de propósito. É para a gente sempre estar interagindo, sempre buscando um auxiliando o outro. Quem está mais para baixo, a gente não pisa, a gente estende a mãozinha e puxa. E assim o é na escada evolutiva. O irmão que está um pouquinho mais acima está sempre puxando para elevar o próximo. Então, juntamente com isso, a gente tem o trabalho como lei. E está lá em O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, da lei do trabalho. Porque a nossa atividade é necessária. E trabalho não é só o trabalho remunerado. Entenda-se aqui trabalho como toda atividade útil. Então diz assim, a primeira questão, a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos nos respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Olha o alerta aqui. Os espíritos já de cara falam, a própria sociedade, nós como sociedade, como a gente funciona, a gente meio que se obriga a trabalhar cada vez mais no trabalho comum para suprir o quê? As nossas necessidades e gozos, né? Que é curtição. Né? Material. Esse tipo de gozo, né, material, voltado para essa coisa. Mas não é só isso. Não podemos ficar presos a isso. Precisamos expandir as nossas atividades e trabalhos para aquele a mais, aquilo que transcende. E que tanto faz bem para o nosso espírito individualmente, como voltado o olho para a coletividade. Na pergunta seguinte ele pergunta ao Kardec, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E os espíritos dizem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então veja, a gente precisa trabalhar. É da lei. A atividade, né, remunerada ou não, ela faz tanto o bem comum para trazer recursos, para melhorar a sociedade, como desenvolve nosso espírito no aspecto moral e no aspecto intelectual. Não é? Problemas diversos surgiram ao longo da nossa história humana e o trabalho faz com que a gente resolva problemas. É isso. E a gente resolve problemas para desenvolver a mente e para ajudar toda a comunidade. Assim todos crescem juntos. Pelo menos teoricamente. Só que às vezes a gente, né, deixa o outro para lá. Ah, eu sou inteligente, eu quero só para mim. Sabe aquela coisa igual do parquinho? O que a gente faz com as crianças, né? O neném fica, é tudo do neném. Ele puxa todos os brinquedos para ele. E a gente, como pais amorosos, vamos lá, não, porque tem que aprender a dividir. Por mais que às vezes a gente também não faça na vida adulta, mas a gente ensina. Mas você vê que está lá dentro da gente, a gente ensina a compartilhar. É que às vezes a gente esquece, a gente ainda aquele nossa vozinha que fala, não, vai, fica só para você, não divide não, ainda às vezes a gente se dá ouvidos. Mas a gente consegue mudar. O fato de estarmos aqui já é uma parte de reflexão para isso, né? Por que o trabalho se impõe ao ser humano? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea e expiação, e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência,
Por isso que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, estejamos nós, às vezes com dificuldades físicas, né? Prostrado numa cama, ainda tem a inteligência. De alguma forma, ainda dá para trabalhar e desenvolver a nossa mente, o nosso espírito. E tudo isso voltado para o bem comum. A princípio, o trabalho aqui nosso é realmente mais para desenvolver a inteligência. Mas o trabalho em si tem essa outra parte que é complementar, né? Que auxilia a todos. Auxilia a melhorar a vida, ao bem-estar. A gente não está vendo aí, né? Robôs que estão fazendo um trabalho cada vez mais pesado e o ser humano ficando cada vez mais com intelecto para poder realizar as atividades. Esse é o futuro. E aí, para complementar as nossas reflexões da manhã, eu acabei caindo. A gente é inspirado, né? A gente bem sabe. Muitas vezes a gente não percebe, mas eu fui levado a ver a mensagem 39 do livro Fonte Viva. E o nome dela é Fé Inoperante. O livro Fonte Viva, que é do Francisco Cândido Xavier, do nosso Chico, pelo Espírito Emmanuel. E começa com a frase de Jesus, por Tiago. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Está lá em Tiago 2,17. E o Emmanuel diz o seguinte para a gente. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção. Em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, imagina aquela paisagem, é tudo maravilhoso, você tudo intelectualizado ali, mas não colocou em obra. Não colocou o seu trabalho materializado para que ele possa atingir aos outros corações. Fica improdutivo, é paisagem improdutiva. É como olhasse o campo maravilhoso, mas lá ninguém tem acesso. Você fez tudo aquilo, é um obreiro maravilhoso, só que é só para você. Ninguém acessa. Aí não dá. Que diremos de um motor precioso, ele continua, do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se move para fertilizar o campo, uma fonte d'água, né? que não fertiliza esse campo, de uma luz que não se irradie, como a parábola do candeeiro, né? Do candeeiro lá, deixar ele escondido. Não, eleva a tua luz, mesmo que seja a luz de uma vela. Faça ela iluminar outros caminhos. Ilumina o teu coração e ilumina os outros caminhos. Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará a nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispormos a usar o serrote e a plaina, certo que a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. Olha que bonito. Então tá ali, ó, eu tenho material, eu tenho conhecimento, mas eu não transformo, eu não faço aquilo ter utilidade. Não adianta. Então, de várias maneiras, Deus, através de Jesus e de outros tantos, vem nos alertar
ponha os seus talentos em obra. Ponha o que você tem de melhor a favor do seu desenvolvimento e do desenvolvimento do próximo, do irmão que está ao lado. A começar pela família em casa, né? Mas que a gente possa harmonizar a família e espalhar isso para todos que estiverem ao nosso lado. Né? Como na parábola lá, quem é o meu próximo? É quem está necessitado, é aquele que estiver mais próximo de ti. Aquela pessoa que aparece no teu caminho, para que a gente possa agir de alguma maneira. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Olha só. Apostolado. Aqui entendido como eu tenho a crença, eu tenho a fé, a confiança em Deus, nosso Pai. Mas o apostolado, o que é o apostolado, né? Vai e prega, né? Como tem a frase também que diz, eu não lembro agora de quem que fala, vai e prega o evangelho, e se necessário use palavras. Não é bonito? Entende a essência? Vá, preguem o evangelho, e se necessário use palavras. Olha aí, de novo o recado. Então, que a ação nossa seja mais contundente, em favor do coração que sofre. Que não falta. Às vezes a gente tem dificuldade, puxa, eu queria fazer uma tarefa, mas onde eu começo? As casas espíritas, ou mesmo de outras crenças, estão aí para isso. O trabalho voluntário tem de monte. Se a gente quiser e falar, não, eu quero ajudar de alguma forma, aparece. Inclusive os espíritos amigos vão te guiando os caminhos e você cai numa atividade. Para estender a mão. É um começo. Não precisa a gente sair sozinho pela rua, não, vou ajudar todo mundo. Até pode, alguns conseguem ter esse tipo de atitude. Começa sozinho, do zero. Mas se a gente ainda não consegue, o apoio das casas espíritas e de outras tantas casas, de todas as religiões, nossas irmãs, estão aí para ajudar a gente. Ó, vamos fazer, tem uma atividade aqui, ó. Vai lá, fica na porta. Ou serve a sopa. Ou, não, guia o pessoal para... Tudo é atividade. Quando é em prol do próximo, é maravilhoso. É abençoado. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda improvisando por toda parte. Bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber, uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstra o amadurecimento precioso para a vida superior. Procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, quando ele fala aqui, não é consubstanciado, misturado, unificado, sabedoria e amor. Eu junto tudo isso, eu tenho um arcabouço de intelecto, de amor, tudo cheio dentro de mim. Mas se eu deixo isso só na terra viva do sentimento, lá, tudo dentro de mim, é um ídolo morto. Então eu estou lá, puxa, que maravilha, adorando tudo. Mas é um ídolo lá morto, no sentido de que ele não opera na atividade do bem comum.
Então, gente, que a alegria de ajudar, a alegria que enche teu coração em diversos momentos da vida, um amor, sabe, aquele amor gostoso de uma alegria com os amigos, com os filhos, ele possa se estender à família universal, a todo aquele que convive com a gente. É isso que Deus quer da gente, né? E muito mais. Mas dentro de nosso campo de ação, do quanto a gente já alcançou intelectualmente e moralmente, já tem muito o que fazer. Temos muito para trabalhar em prol do próximo. E para fechar, Madre Teresa também tem outra frase. Se vocês forem humildes, nada os tocará, nem os louvores, nem as ignomínias. A fome de amor é bem mais difícil de saciar que a fome de pão. Então, louvores, né, de ser exaltado, não vai te alcançar, porque o humilde não se abala, não se envaidece com, né, louvado, olha que não. Mas também as ignomínias, que é toda aquela atividade perniciosa ou de calúnia para nós, também não vai nos alcançar. O coração humilde entende que ainda é processo de evolução. E às vezes um irmão nosso que nos ataca, que nos fere, é um coração que sofre também. Às vezes aquele irmão do trabalho, sabe? Um colega que fala um impropério pra gente, que nos ataca, que fere o teu coração. Um irmão de casa mesmo, de sangue, que nos magoa. Via de regra, é um coração que sofre também. É algum desajuste, um desentendimento que às vezes ataca a nós. Por isso a Madre faz nos traz esse alerta. Que a gente se mantenha humilde. Saiba, às vezes, receber calado. Mas não sem ação. Não pense que assim, puxa, então, a calúnia que eu ouvir, eu vou ficar calado. Não. Como Jesus disse, né? Oferece a outra face. Não é oferecer a outra face para apanhar também. Oferece a outra face do amor. É a face o quê? Do bom entendimento. É a face da compreensão que, poxa, eu sei que aí dentro, no fundo, é um coração que sofre, por isso ataca também. Então, com paciência, com oração, com afetividade e amor pelo próximo, a gente alcança benefícios maravilhosos. Em primeiro lugar, atinge o seu coração, a tua alma, e depois atinge a alma do outro no reflexo. Que a paz de Jesus fique com todos nós, muita paz e tranquilidade e amor para irradiar com todos ao seu redor. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao Leonardo, que esteve aqui conosco nesta manhã, trazendo muitos ensinamentos e reflexões para esta semana. E assim nós vamos agradecendo por essa oportunidade que tivemos, pela prece que nos acalma, nos tranquiliza e nos prepara para a assistência espiritual, que é o complemento do nosso tratamento. O tratamento principal é a palestra, e então em seguida a assistência espiritual. Vamos agradecer por esse nosso planeta que vivemos, por tudo que Deus nos oferece, o alimento, o ar, a nossa amizade. Agradecer por essa casa que nos acolhe e nos dá essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, desenvolvimento também. Vamos então, agradecidos que estamos, por tudo que tivemos, por esses ensinamentos maravilhosos, pedir que a espiritualidade possa envolver o nosso lar,
aqueles nossos familiares que não puderam comparecer, os nossos amigos também que não puderam, mas que possam também receber essa luz que tivemos nesta manhã. E que essa paz, essa tranquilidade possa estar conosco durante todo o dia de hoje e durante toda esta semana. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Nós temos alguns recados. Aqueles que têm o interesse em conhecer um pouco mais da doutrina espírita, já está disponível no site dos céus as inscrições para o curso de Espiritismo. Então nós temos o curso fundamental, né, que é o início, e com a previsão de iniciarmos no dia 4 de fevereiro, né? Que é no domingo, presencial. Então nós temos a opção presencial, que é no domingo, pela manhã, na segunda-feira à tarde, e temos também online, que é o virtual, na terça-feira e na quinta-feira. Então ali tem as opções daqueles que quiserem se inscrever, e é bastante interessante, né, se nos aprofundarmos nesse conhecimento. Então é um curso que vale a pena quem ainda não o conhece. Tá? E agora então vamos aguardar aí o nosso sinal verde para irmos para assistência espiritual. Um bom sábado a todos.